Olá, pessoal, tudo bom? Sou eu, professora Josiane Louvera, aqui com vocês hoje no dia 22 de janeiro de 2020, para junto conversarmos sobre essas alterações da Lei 13.964, né? Essa lei, ela desde que foi publicada, eu falei para os meus alunos e falei aqui para vocês também em vídeo, ela já começou problemática, né? Ela já começou com muitos problemas, até pela data que ela foi publicada. E aí, então, nós tivemos uma lei publicada em 24 de dezembro de 2019, que entraria em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, e que no dia 15 de janeiro, o ministro Toffoli suspendeu por 180 dias a implementação do juiz de garantias, e agora, que não era nenhuma surpresa, aqueles que são meus alunos e que fizeram comigo essa semana os aulões sobre os reflexos do pacote anticrime no processo penal. A gente já tinha conversado sobre isso em sala de aula, né? Mas é claro, vocês que me acompanham não estão lá na sala para saber. Eu tinha, inclusive, no último encontro falado para os meus alunos que a gente tinha aquela decisão do Toffoli ali, mas que provavelmente, quando o Toffoli entrasse de férias, que voltasse, que entrasse o Luiz Fux, essa decisão seria modificada e nós teríamos ela suspensa sine die e não apenas por 180 dias, e não foi diferente. A decisão hoje dele foi nesse sentido, ao analisar as ADIs 6.298, 6.299, 6.300, 6.305, ele decidiu por suspender o juiz de garantia não apenas por 180 dias, mas sine die. E uma novidade uma outra novidade além de suspender sine die, não apenas por 180 dias, ele também suspendeu sine die outros dispositivos, tá? Então, o juiz de garantia, desde o dia 15 de janeiro, nós já sabíamos a respeito dessa suspensão, porque já havia sido decisão do Toffoli. E agora, a partir de 22 de janeiro de 2020, nós temos aqui na decisão, ele dizendo, na sua conclusão, que revoga a decisão monocrática do Toffoli nas ADIs 6298, 6299 e 6.300, né? Determinando a suspensão do juiz de garantia, a implantação do juiz de garantia sine die, sem prazo. E não apenas isso, ele também determinou a suspensão sine die do artigo 157, parágrafo 5º, que diz pra gente que o juiz sentenciante que conheceu da prova declarada inadmissível, o juiz não poderia ser o juiz sentenciante quando conhecesse da prova declarada inadmissível, né, por ser ilícita. E nós, quando conversamos sobre isso, não em outras oportunidades, principalmente em turma de sala de aula, né, eu dizia para os alunos, olha, esse parágrafo 5º, ele nada mais é do que o parágrafo 4º, que já foi vetado desde 2008. Então, não tinha sentido ele agora, mas ele agora está suspenso também. O 157, parágrafo 5º, também está suspenso, sine die. E também vai estar suspenso sine die a questão do arquivamento do inquérito promovido pelo próprio Ministério Público. Nós tivemos aqui um vídeo a respeito disso. Eu, na época, a semana passada, né, conversei com vocês que o arquivamento do inquérito ele é promovido pelo MP, mas homologado pelo juiz. E com a nova redação do artigo 28, ele seria promovido e homologado pelo próprio Ministério Público, né? Ele seria promovido, na verdade, pelo promotor de justiça ou pelo procurador, e ele seria homologado pela instância de revisão ministerial. E com essa suspensão, a gente continua com o arquivamento feito na promoção do MP, mas com despacho judicial, como é hoje no artigo 28 do CPP. E uma outra coisa também que foi suspensa é o artigo 310, parágrafo 4º do CPP, que trazia a hipótese do juiz que não fizer, que traz, na verdade, trazia não traz, né? Ele só não vai entrar em vigor agora. Traz a possibilidade do juiz que não fez audiência de custódia dentro do prazo legal, sem motivo legal, a obrigação de relaxar a prisão, sem prejuízo de, no mesmo ato, ele decretar a prisão preventiva. Então, a liberação da prisão pela não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas também foi suspenso sine die. Então, nós temos aí o seguinte, a lei vai entrar em vigor amanhã e, ao entrar em vigor,
não utilizaremos, não precisamos nos preocupar para os próximos concursos, até que essa medida cautelar seja decidida, né, se torne decisão de forma definitiva. Enquanto essa decisão dessa medida cautelar, ela estiver produzindo seus efeitos, a questão do juiz de garantia, a questão do juiz que tomou conhecimento de prova ilegal, não poder ser o sentenciante, a questão do arquivamento promovido e homologado dentro do próprio Ministério Público e a questão da liberação obrigatória do preso mediante relaxamento da prisão quando o juiz não fizer audiência de custódia em até 24 horas, são esses dispositivos que estão suspensos sine die. Que dispositivos são esses? O artigo 3º A, né, B, C, D, E e F, que é com a nova redação, o artigo 310, parágrafo 4º, o artigo 28 e o artigo 157, parágrafo 5º, com essa redação da Lei 13.964. Então, até que se tenha uma nova decisão, o restante da lei entra em vigor. Eu creio que, na verdade, a lei, ao entrar em vigor, provavelmente muitos problemas nós teremos, né? A gente está esperando essa redação, como é que vai ser amanhã, a partir do momento que ela efetivamente foi incluída no código, porque, como eu já adiantei para vocês, nós temos vários artigos aqui que eu até achei que fossem falar mais coisas sobre inconstitucionalidade, que deveria também já ter tido uma manifestação que não houve. Por exemplo, o artigo 282, parágrafo 4º do CPP, ele vai dizer que o juiz vai decretar a medida cautelar, substituí-la ou cumulá-la, né, mediante manifestação de vontade das partes. Ele não poderia fazer de ofício. Ou seja, ao ler a redação do artigo 282, parágrafo 4º, você conclui que o juiz não pode substituir ou cumulá-la de ofício por outra medida, substituir por outra medida cautelar ou cumular com outra. Aí, quando você lê o 282, parágrafo 5º, você vai ver que o legislador vai dizer que o juiz poderá revogar, substituir e novamente decretar a medida cautelar de ofício ou a pedido das partes. Ou seja, no parágrafo 4º ele diz que não pode haver substituição de ofício. Aí, quando você vai no parágrafo 5º, ele diz que pode revogar, ok, revogar sempre pode, né? Mas ele não vai poder revogar, vai poder revogar, vai poder substituir e novamente decretá-la de ofício. Seja de ofício ou mediante pedido das partes. E o pior é que o legislador, nessa nova redação, ele nem teve o trabalho de fazer como era a redação antiga, que dizia que o juiz poderia decretar, poderia revogar, poderia substituir, poderia acumular de ofício na fase da ação penal, nunca na fase do inquérito. Com essa nova redação, o legislador não se deu nem esse trabalho. Então, no parágrafo 4º, ele diz que não pode de ofício, no parágrafo 5º, ele diz que pode, mas não diz se é na fase do inquérito ou se é na fase da ação penal. Então, há uma incongruência com esses dois dispositivos. E se você for lá no artigo 313 e 312 do CPP, você vai ver uma outra incongruência. Na redação atual, a de hoje, né, nós temos 312, parágrafo único, e 313, parágrafo único. Incisos 1, 2, 3 e parágrafo único. Com a nova redação, desaparece o parágrafo único e ele tem 312, parágrafo 1º sem nenhuma redação e o parágrafo 2º com uma redação. E no 313, ele tem um 313 também parágrafo 1º sem redação e o parágrafo 2º com outra redação. Ou seja, há uma incongruência. E se você for no 282, parágrafo 4º, ele vai dizer que o juiz poderá substituir a medida cautelar pela prisão preventiva de acordo com o que está no 312, parágrafo único, só que o 312 não tem mais parágrafo único. Então, assim, eu sinceramente achei que outras decisões seriam tomadas além dessas que o Fux tomou hoje em relação a essa lei, mas vamos esperar, que nós estamos à véspera da lei entrar em vigor, que é amanhã, né, estamos todos ansiosos, mas eu preciso dizer para vocês que tem um pouquinho de paciência. Por quê? Porque tá difícil, nada é fácil para ninguém, e para hoje quem leciona processo penal as coisas estão muito mais difíceis. Eu atualizei o meu material de aula e as minhas apostilas e já estava passando, hoje inclusive passei para vários alunos o material, e hoje eu atualizei no final de semana, na segunda-feira já estava o material atualizado, hoje, quarta, o meu material já está desatualizado. E por quê? Porque nós já tivemos uma nova decisão, você tem que atualizar de manhã, de tarde, de noite, né? Eu tenho que agora, 23 horas e 54 minutos, debruçar-me sobre essa decisão para saber o que eu vou dar aula amanhã de manhã. Então, tá complicado o processo penal, não tá fácil para ninguém, pra gente que leciona processo penal tá mais complicado ainda. Mas, avante, vamos que vamos.
Porque até o nosso concurso chegar, até o nosso edital acontecer, a gente está junto e a gente vai dizendo o que cai e o que não cai, tá ok? Bom, pessoal, você está assistindo esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, ou você está assistindo esse vídeo da gente no Instagram, ou no meu Facebook, mas você sabe que você consegue assistir meus vídeos, minhas aulas no canal do YouTube Professora Josiane Louvera, no meu Instagram, Professora Josiane Louvera, meu Facebook Josiane Louvera, e hoje, como todos já sabem, a gente tem um site onde eu leciono penal, processo penal e leis penais especiais, www.josianelouvera.com.br. Eu tinha atualizado, né, já fazendo as gravações com a atualização dessa nova lei, mas tem um pouquinho de paciência quem já comprou, porque novas alterações virão e aí novos vídeos serão colocados para você ficar dentro daquilo que realmente vai ser seu objeto de prova. Mas, a priori, a gente tem que esperar realmente essa lei entrar em vigor e ver qual vai ser a cena do próximo capítulo em relação às atualizações da Lei 13.964, ok? Bom, eu não sei se você vai me assistir de manhã, de tarde ou de noite, então bom dia, boa tarde, boa noite. Curta o nosso vídeo, faça seu comentário, mande a sua dúvida, compartilhe e eu espero vocês para o nosso próximo bate-papo. Até lá. Beijo para vocês. No meu caso aqui, boa noite.